Boa tarde, quinto ano. Nossa videoaula de hoje vai ser um pouco diferente, sabem por quê? Vamos ter umas participações especiais na videoaula de hoje. Mas participação de quem? Hoje vamos ter a presença de uma arqueóloga e duas historiadoras, mas para vocês conseguirem conhecê-las, só se assistir a videoaula toda, tudo bem? Então vamos lá. Para começar a aula, eu peço que todos vocês peguem o caderno para fazer algumas anotações. Pegaram? Se não conseguiram pegar, pausa o vídeo até encontrar o caderno. Só não pode deixar de fazer as anotações, tudo bem? Agora está aparecendo para vocês duas imagens. Vocês sabem o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo agora dois sambaquis. Mas o que é um sambaqui? Por quem ele foi construído? De que maneira ele poderia ter sido construído? Qual era a função de um sambaqui? Vocês irão anotar no caderno as hipóteses para essas perguntas. Se acham que eu falei muito rápido, podem voltar o vídeo. Só não pode deixar de anotar, ok? Agora vocês estão conseguindo observar outras imagens. Vocês sabem o que representa essa primeira imagem? Por que será que a espinha do tubarão se encontra ao redor do pescoço desta cabeça? E essa segunda imagem, o que será que ela é? Por que será que este objeto foi encontrado próximo ao crânio? Vocês podem anotar aí no caderno suas respostas para essa pergunta. Para nos ajudar a entender melhor sobre os sambaquis, eu convidei a arqueóloga Poliana Rodrigues para conversar um pouco com a gente. Ela irá explicar para nós os aspectos mais técnicos da composição e formação de um sambaqui. Vamos assistir o que Poliana mandou? Oi, meu nome é Poliana e eu sou arqueóloga. Vim aqui a pedido da professora Emily para conversar um pouquinho com vocês em relação ao sambaquis, que é um tema do qual me interesso bastante. Talvez vocês não saibam, mas a arqueologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas do passado e do presente também. Tenta entender quais são as contribuições que essas civilizações deram para a humanidade e busca compreendê-las melhor através de vestígios que elas deixaram para trás. E os sambaquis nada mais são do que sítios arqueológicos que apresentam vestígios de ocupação humana muito antiga, por volta de 10 mil anos atrás. Alguns a gente ainda consegue encontrar esse número. Funciona assim. Vocês naturalmente já devem ter aprendido sobre a vida dos homens pré-históricos e vocês sabem que naquela época a vida deles era completamente diferente da nossa de hoje em dia. Tanto os costumes, quanto hábitos, quanto comportamentos, quanto linguagem, era tudo muito diferente. E com o povo sambaqueiro, que é o povo responsável pelos sambaquis, não seria diferente. Mas bora lá, gente! Vamos tentar entender o que são esses sambaquis. Por volta de uns 10 mil anos atrás, as transformações da natureza foram responsáveis pelo deslocamento de algumas populações humanas para as áreas litorâneas dos continentes. Com essa mudança de habitat, os seres humanos também precisaram se adaptar para a sobrevivência na natureza. E uma das coisas que teve que ser alterada foi a alimentação. Morando lá perto das áreas litorâneas e tendo contato direto com o oceano e tudo ao redor dele, eles começaram a se alimentar principalmente de recursos que eles tiravam do mar, do oceano. Após milhares de anos habitando nessas áreas, vestígios de sua ocupação, como restos de alimento, outras coisas que eles produziam, iam sendo deixados para trás e empilhados em forma de montes. Com o passar do tempo, depois de muito tempo, esses montes foram virando montanhas e hoje em dia a gente conhece essas montanhas como sambaquis, ok? O que tinha nesse sambaqui, gente? Tinha muita coisa. Quando a gente pega, para analisar as imagens que a gente tem hoje em dia, inclusive acho que vocês conseguiram perceber nas imagens que a professora passou no início da aula, a gente encontra muito conchinhas. E o próprio nome sambaqui, ele significa monte de conchas.
por quê? Porque como essas pessoas elas viviam muito próximas à área litorânea, elas retiravam boa parte da alimentação delas daquelas áreas próximas, né, assim, à área costeira e do próprio oceano, se alimentando de moluscos ou outros animais marinhos. Mas tinham também muitos outros materiais, tá? A gente pode encontrar, por exemplo, esqueletos de outros animais que eles também utilizavam para alimentação. Tem também objetos de uso pessoal, como ferramentas de caça, utensílios domésticos, objetos de arte. Eu acho que vocês até viram também, que a professora mostrou no início da aula, zoólitas, né? Eu acho também muito interessante zoólitas. E basicamente era isso. A gente conseguia encontrar muita coisa, até mesmo esqueletos de seres humanos. Sim, a gente acha às vezes que os sambaquis são latas de lixo pré-históricas, que os humanos iam descartando as coisas, mas não. Em alguns casos a gente também consegue identificar um certo apreço por esses locais, até porque eram onde enterravam os seus mortos, né? Mas vocês devem estar se perguntando, que esses materiais se conservaram até os dias de hoje? Pois é, lembra que no começo, mas vocês devem estar se perguntando, como que esses materiais conseguiram ser preservados durante tanto tempo assim? A gente até consegue ver, né, as conchinhas em cima, nos sambaquis e tal. Bom, por causa das próprias conchinhas. Acontece o seguinte, lembra que eu falei com vocês que os seres humanos, os sambaqueiros, eles se alimentavam bastante de moluscos? Os moluscos, eles têm uma característica especial, que o corpo deles é muito molinho. Então, para evitar danos externos, eles precisam de uma proteção. Essa proteção é chamada de exoesqueleto. É tipo como se fosse o esqueleto deles mesmos, nossos ossos, né? Só que do lado de fora, protegendo o corpinho deles. Esse exoesqueleto ele é formado por um componente chamado carboneto de cálcio. Quando os moluscos morrem, ou quando eles são mortos, esse carboneto de cálcio ele sofria decomposição e virava matéria orgânica para o solo. No caso dos nossos moluscos, que eram advindos da alimentação humana, eles iam sendo empilhados e conforme o tempo que se passavam, iam sofrendo ações da natureza, né? A chuva e outros intempéries da natureza iam transformando quimicamente as estruturas desses moluscos e também dos ossos enterrados, petrificando os detritos e ossadas que ali existiam. Logo, esses depósitos alcançaram grandes alturas, que deram origem ao que chamamos hoje de sambaquis. O formato desses sambaquis podia variar do cônico ao semisférico, alcançando altitudes de 1 metro até 25 metros, se estendendo por várias áreas de comprimento, tá bom? O bacana dessas elevações é que, dependendo da altura ou do formato que cada sambaqui tinha, os grupos eles conseguiam se identificar. Só olhando para o formato, ou para a altitude, ou para a composição de um certo sambaqui, eles sabiam diferenciar se pertencia ao grupo A ou ao grupo B. E é isso, gente. Por enquanto é só. Muito obrigada, professora Emily, pelo convite. Espero que todos tenham entendido. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Espero ir visitá-los o quanto mais breve possível, depois que essa pandemia acabar, tá bom? Pra gente se encontrar presencialmente e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito importante. Até mais, gente! Obrigada, Poliana, por participar de nossa aula. Vamos cobrar sua presença quando essa pandemia acabar, hein? Então, o que é um sambaqui, quinto ano? Sambaquis são sítios arqueológicos que apresentam vestígios da ocupação humana muito antiga. E como Poliana nos explicou muito bem, os sambaquis foram construídos pelos vestígios das populações que foram morar perto das áreas litorâneas. E entre as funções principais dos sambaquis estava a funerária, que, como Poliana nos disse, os materiais que se encontram nos sambaquis evidenciam que os povos sambaquieiros eram enterrados naquele local. Restos de comidas eram depositados sobre os corpos, que depois ficavam sob conchas. Esses túmulos recebiam mais corpos em novas camadas e, por fim, eram agrupados em um único monte. Assim, esses montes se transformaram em montanhas e essas montanhas são o que hoje conhecemos como Sambaqui.
Agora nós vamos ter outra participação. Desta vez, quem vai participar da nossa aula é Thaís Francisco. Ela é uma historiadora e vai discutir um pouco sobre os aspectos culturais dos povos sambaqueiros, como mostrar também a importância que os sambaquis possuem como fonte histórica. Vamos assistir? Boa tarde. Hoje eu vim falar sobre a importância do sambaqui como fonte histórica. Bem, os sambaquis são importantes espaços de referência para entendermos o processo de ocupação humana em nosso continente. São importantes testemunhas de uma sociedade que não existe mais, bem como importantes temas geradores de pesquisa científica e qualidade de vida, associado a um turismo cultural. Os sambaquis também são fontes de informações sobre grupos de coletores e pescadores que viviam na costa brasileira entre 8.000 a 2.000 anos antes do presente. Devido à sua importância histórica e científica, os sambaquis atraem pesquisadores do Brasil e do exterior, mas também atraem o cidadão comum, pessoas que vêm de outras cidades para visitá-los. Nestes termos, considera-se que tais sítios, integrado ao turismo, podem contribuir para a economia local em que se situam. Ou seja, os sítios, sendo como ponto turístico, ele pode contribuir para a economia do local em que ele está inserido. Bem, analisando mais a fundo, sabe-se que cada comunidade naquela época construía o seu sambaqui para atender finalidades específicas, como decoração de território, mirantes, cemitérios. E no interior dos sambaquis foram encontrados vestígios de fogueiras, instrumentos cortantes, amoladores, restos de mamíferos, além de ossos de peixes, répteis e baleias. Foram encontrados ainda ossadas humanas, depositadas com seu pertence, o que nos leva a acreditar que os sambaquis também eram usados como monumentos funerários. Bem, nesses monumentos funerários, nesses ritos funerários, eles tinham os rituais, que eram fazer o quê? Os mortos, eles eram enfeitados com colares de conchas e enterrados com os objetos como pontas de ossos ou lâminas de machado de pedras. É comum encontrar entre esses esqueletos dentes e vértebras de tubarões, macacos, porcos-do-matos e outros animais. Um exemplo é a figura 3, que mostra o crânio humano adornados por vértebras de tubarão. Essa é uma maneira que eles faziam, eram os rituais que eles faziam para os mortos, quando enterrados. Também as covas para os mortos, elas eram preparadas e muitas vezes forradas com argila, areia, corantes, palha e também madeira. Analisando ainda mais a fundo, foram encontrados nos sambaquis vários objetos utilizados pelos moradores, como rapadores de conchas, batedores de ossos e facas de pedra. E em meio aos materiais fossilizados, há também marcas de fogueiras e potes de cerâmicas de tamanhos e formatos variados. Sabe-se, portanto, que este povo, que viveu há mais de 1.500 anos atrás, já produzia machados de pedras pólida, ornamentos de conchas, instrumentos feitos de ossos de animais e zoolitos, ou pequenas peças esculpidas em pedras representando os animais. Os zoolitos, em específicos, eles são pedras refinadas de grande beleza, e alguma dessas pedras, ela tem uma cavidade rasa no centro da peça, que pode ser servido para colocar corantes ou algumas substâncias usadas em rituais. O exemplo é a figura 4. Esse formato de pedra, esse formato de peixe, na verdade, representa uma pequena depressão situada quase no centro, na região ventral dos animais, e que supõe ter sido destinado ao processo de substâncias capazes de produzir estímulos sensoriais, e utilizado também em cerimônias e rituais. E as diversas técnicas de confecções que foram utilizadas naquela época por estes grupos, ao longo de muito tempo, eram passadas de geração para geração como herança cultural, sendo ensinadas pelos mais velhos aos mais novos. Como é feita
como era feito antigamente e como é feito atualmente também. Muitas famílias adotam ou passam para os seus filhos alguma herança sua, alguma tradição sua. E assim lá no passado era feito igualmente. Obrigada, Thaís, por falar conosco. Quinto ano, vocês observaram que Thaís trouxe novamente aquelas imagens que eu tinha trago para vocês no início da aula? E que Poliana abordou sobre o que eu tinha perguntado a vocês logo no comecinho da aula? Então agora vocês vão pegar o caderno e ler as anotações que vocês fizeram e observar se as suas hipóteses iniciais se aproximam ou não das teorias que as especialistas trouxeram. Vocês podem pausar o vídeo e observar para depois continuar assistindo a aula, tudo bem? É interessante lembrar que mesmo que já se tenha explicações razoáveis sobre esse tema, ainda há muita coisa a ser estudada. Assim, mesmo que suas anotações iniciais forem de encontro com as apresentadas, é importante vocês perceberem as diferentes perspectivas de análise das possibilidades que permeiam o cenário em volta das ocupações desses povos. Agora, nós vamos tentar comparar a vida dos povos sambaqueiros com a nossa, com moradores de Linhares. Como já vimos, esses povos se alimentavam principalmente por recursos que eles conseguiram tirar do oceano, o que não é nossa realidade agora. Hoje, nós nos alimentamos principalmente daquilo que compramos e colhemos. Ainda tem aqueles moradores que vivem da pesca, porém hoje eles vendem boa parte do que conseguiram pescar. Outro ponto que podemos analisar é como eram enterrados os mortos dos povos sambaqueiros. Eles enterravam no mesmo local que jogavam restos de alimentos ou alguns materiais que já não serviam mais, além de ser enterrada com algum objeto de valor pessoal para eles. Hoje em dia, nós temos cemitérios para enterrar nossos entes queridos, como também não descartamos restos de alimentos ou jogamos algum lixo no local que enterramos as pessoas. E dificilmente alguém é enterrado com algum bem pessoal. Um dos costumes dos povos sambaquis era justamente acumular os restos perto do local onde moravam. Então, os montes com restos de alimentos e artefatos e até túmulos eram localizados perto do local onde esses indivíduos viviam. Atualmente, a gente até faz uns montes de lixo, que alguns moradores jogam irregularmente em algum terreno baldio. Só que nesse nosso caso, semanalmente passa um caminhão de lixo para recolher aqueles resíduos. Outro ponto que podemos analisar é sobre a importância dos sambaquis para o solo. Como já estudamos anteriormente, no solo ocorrem a ciclagem e o armazenamento de nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. E como sabemos, os sambaquis existem pelos vestígios de seus povos, então existem pela ação do homem naquele local. E o manejo de resíduos orgânicos e minerais há milhares de anos se transformaram em terras férteis. Hoje, a maioria dos sambaquis aparece coberta por uma camada de plantas. O cálcio das conchas enterradas por milhares de anos serve como um importante nutriente para os vegetais, favorecendo sua fixação no local. Vamos dar destaque aqui também a destrezas dos sambaquis que ficou registradas nos zoolitos, um assunto que já foi abordado aqui na aula. Os zoolitos são as esculturas de pedras que representam mais de suas centenas de animais e figuras geométricas. Em alguns casos, os artesãos caprichavam tanto nas imagens de peixes que é possível até reconhecer a espécie representada. Aqui no Norte Capixaba, tem uma grande incidência de sambaquis, devido à nossa geologia favorável, proximidade ao mar e grande extensão territorial. Na nossa cidade de Linhares, foram escavados 2 sambaquis, um na Lagoa Bonita 17 e o outro na Suruaca 20. Os 2 próximos em relação um ao outro e com datações indicando serem contemporâneos.
Porém, entendemos que pode ser que existem outros que não foram descobertos ainda, visto que não são muitos explorados aqui na região. Agora, teremos a participação da nossa última convidada. Monielle Guidini é uma historiadora e ela irá explorar a importância dos sambaquis para o registro da ocupação humana pelo espaço geográfico. Vamos observar o que Monielle tem para nos falar? Olá, crianças! Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre os sambaquis. E eu vou explicar um pouco para vocês sobre alguns pontos que nós temos sobre a importância do sambaqui. Primeiro eu vou falar sobre a importância do sambaqui de acordo com a ocupação humana, né? Nós sabemos que em determinado momento da evolução humana, as mudanças culturais elas passaram a ter uma importância muito grande na adaptação, né, do homem ao meio onde vive. E o que se sabe, né, hoje dos sambaquis? Se sabe que hoje é fruto da aprendizagem e da transmissão das técnicas e valores, né, dos antepassados. E para as suas gerações posteriores também, né? O aparato cultural do ser humano, ele ajuda na adaptação ao mais diversos ambientes. Nele temos o que? Adaptação, que é a principal forma de manter, né, uma espécie humana. Dentre ou mais diversos ambientes também que o homem foi capaz de ocupar com sucesso, né? Nós sabemos. E também é notável a preferência por ambientes próximos aos corpos aquáticos, né? Porque o que ocorre desde os primórdios da humanidade, visto que a água ela é um elemento muito essencial para a nossa sobrevivência humana, né? Sem ela a gente não consegue fazer praticamente nada. Tudo que a gente sabe tem água, né? A gente precisa da água para sobreviver, né, crianças? E também a água ela pode ser utilizada para um consumo, né? Além da sobrevivência. E com isso, o insumo da produção de agrícola, né, que foi nos antepassados e que até hoje se usa com isso também. E ainda para a retirada de fontes de alimento, né, de alimentação, como o quê? Como peixes, e os moluscos também. E não foi diferente dos sambaqueiros, né, que foi o quê? O povo que ocupou preferencialmente, né, as regiões do litoral brasileiro, né, entre outras também. E esses povos, eles foram, assim, os construtores dos sambaquis. Eles que deram a origem, iniciaram, desde desde lá atrás, que hoje impactaram, né, no nosso futuro, né, no nosso presente que a gente está. Vou também agora explicar para vocês um pouquinho sobre como eram os sambaquis do passado, como que eles eram, quais foram as suas características, o que aconteceu com eles. Nós sabemos que o formato do crânio do sambaqueiro, ele é semi-esférico. A altura, ele pode ser mais ou menos de um metro ou até 25 metros. Também podendo se estender, né, por longas áreas em termos e comprimento. O tamanho das elevações mostra ainda que os sambaquis eles serviam como monumentos, né, para identificar o corpo que habitava em uma determinada região. E também, estudando essas construções, ou os pesquisadores, né, como outros, conseguiram também montar um retrato dos homens pré-históricos do litoral brasileiro, né? E como certos sambaquis eram erguidos ao longo de 1000 anos, descobrimos que a maioria dos grupos era sedentária, né, e não nômade, como se pensava antes. Mas pesquisando, né, o seu conteúdo, pode-se saber também que a vida dos primeiros
dos primeiros povoados, né, do atual território brasileiro, como a sua alimentação, né, os seus conhecimentos técnicos, a sua fauna e a sua flora da época, entre outros, né, que nós sabemos. Os excrementos humanos fossilizados, eles podem nos informar que, por exemplo, sobre as doenças que aqueles homens e mulheres tinham naquela época. Os sambaqueiros do litoral eram baixíssimos, porém muito robustos. E os homens mediam entre 1,60 em média e as mulheres 1,50 em média. E pela análise dos seus esqueletos, sabe-se que as más condições de higiene os tornavam muito vulneráveis à doença. Porque se você não tem higiene, consequentemente você vai ter bactérias, você vai ter infecções, você vai ter doenças. E precisa-se ter uma boa higiene, como todo mundo sabe, né? Crianças, manter tudo sempre muito limpinho, sempre lavado. E voltando, a mortalidade infantil era alta e os sobreviventes raramente ultrapassavam os 35 anos de idade. Pensa só, como que era antigamente, 35 anos de idade. A nossa taxa de mortalidade ultrapassa isso. Como que eram as condições de vida, né, daqueles sambaqueiros. Como que era bem diferente da nossa realidade de hoje, né? E os grupos que reuniam até 100 pessoas, eles eram instalados em um ou mais sambaquis, né, ao mesmo tempo. Pensa, quantas pessoas em um sambaqui só. E enfrentavam também enxames de mosquito e o cheiro horrível de coisas podres que sempre ficava lá, né, que eles não retiravam. Isso também é a falta de má higiene. A formação dessas comunidades também era correspondente à transformação, né, dos hábitos alimentares do homem pré-histórico, né, das Américas. E com o passar do tempo, a caça-coleta perderam o espaço para uma dieta marcada como pelo sistemático consumo de peixes, né, porque eles começaram a consumir crustáceos, frutos do mar, entre várias coisas que tem no nosso oceano, que tem no nosso mar. Examinando também a estrutura interna e os terrenos, né, próximos aos sambaquis, nós percebemos que suas comunidades elas se desenvolveram o artesanato, né, a escultura, eles trabalhavam muito com a pedra polida. Naquela época, eles exploravam bastante esse tipo de artesanato. E para decifrar o destino dessas comunidades, ainda é um desafio, porque ainda tem muita coisa para se descobrir, muita coisa para estudar, né? E com o passar do tempo a gente vai se descobrindo coisas novas. E provavelmente elas foram eliminadas ou se misturaram com as culturas tupi-guarani, né, do que foram avançando e por volta do início da era cristã, mais ou menos, né? E essas incertezas continuaram em grande parte, né, porque muitos sambaquis eles foram destruídos pelo péssimo estado de conservação e isso impediu muito as pesquisas. Isso não facilitou a pesquisação, né? Isso fez com que a gente não pudesse ter as informações necessárias que a gente poderia ter. Então, é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi uma breve explicação. Espero que todos tenham entendido e até a próxima. Obrigada, Monielle, pela presença e obrigada por trazer tantos detalhes sobre os povos sambaquieiros. Como vimos com Monielle, ao estudar um sambaqui, conseguimos descobrir que a maioria dos grupos eram sedentários.
como também descobrir as doenças que os homens e mulheres sofriam naquela época. Além de conseguirmos descobrir até a altura do povoado, apenas com os vestígios encontrados em um sambaqui. Para finalizar a aula, eu peço para que vocês façam uma releitura de como seria o seu próprio sambaqui. Que vestígios seus seriam encontrados no seu sambaqui? Vocês podem fazer uma maquete, um desenho, uma pintura, ou até mesmo um modelo de sambaqui em tamanho reduzido, usando os materiais disponíveis em seu quintal. Explorem suas criatividades. Eu conheço o potencial de cada um. Gravem vídeo, tirem fotos dos sambaquis de vocês e mandem no grupo da turma para conseguirmos analisar o trabalho de cada um. E é isso, quinto ano. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou morrendo de saudade de vocês. E até a próxima. Beijo!